Williams. Oi. O Alexander? Tá aí? Não? Vamos lá. Fórum de Cultura Popular, tá? É a suplente, né? Rosane Rezende? Eu tô vendo a Rosane aqui. Rosane, o seu microfone tá fechado. Aí toda vez que você for falar, é só clicar para abrir. Mas, bom, a Rosane tá ali, ela tentando falar. Fórum de Empresas e Produtores Culturais. Dimas? Presente. Fórum de Trabalhadores da Cultura, Josinara. Presente. Fórum de Instituições Culturais Não Governamentais, Mário Jefferson. Presente. Aqui está, encontrei na web. Fórum de Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Zaira. E que a Zaira ingressou agora, gente. Zaira está presente. E vamos lá. Fórum de Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, Leandro. Leandro não está presente. Pessoal, para fechar o microfone, por favor, depois que abre e falar. Eu vou desativando aqui os que eu for vendo, tá bom? Só para constar também que a gente tem como convidados hoje o senhor Lucas Ferreira, que é da Secretaria de Turismo e Cultura, e o senhor José Ferreira Silva, que também é da Secretaria de Turismo e Cultura. Eu vou fazer a contagem aqui, até agradecer a Nara, que eu coloquei para gravar, mas ela colocou, e aí a gente já está em gravação, tá bom? Eu vou só contar quantas pessoas a gente tem aqui para declarar para a gente começar. Questão de ordem, por gentileza. Reunião extraordinária só pode a presença de pessoas do Conselho ou pessoas externas ao Conselho mencionado em convocação. Infelizmente, o senhor José Ferreira Silva não foi informado a presença dele. Então, ele está de forma inequívoca na reunião. Assim como foi solicitada a saída da outra pessoa, que não era suplente da referida cadeira, nós não podemos contar com a presença dele na reunião. Ele é pessoa externa ao Conselho. Obrigada. Pela ordem, Dani, pela ordem. Não foi solicitada a saída da Ana, foi um equívoco, porque ela não sabia que ela não era suplente. Ela foi suplente na gestão passada. Mas aonde que está escrito que não pode, se tem que ser colocado em ata, todas as reuniões desde a gestão passada, os convidados sempre participaram, sempre foi aberto? Reuniões ordinárias. Reuniões ordinárias tem a presença, a reunião ordinária... Pela ordem, Nara, eu estou falando. Okay. Pela ordem, Nara, eu estou falando. Ok, eu estou falando, eu não terminei, eu estou falando. Aonde está escrito que não pode, porque os convidados não têm fala, mas eles podem assistir. Acabou sua fala? Posso me pronunciar pela ordem? Diga, Nara. Então, estou buscando aqui no regimento interno, tá? Mas isso é de praxe e de lei. Em todas as reuniões que sejam extraordinárias, são assuntos específicos. Existe convidado em todas as ordinárias, com direito à fala, tá? Mas nas extraordinárias são assuntos específicos. Essa foi chamada como uma reunião de votação. Então, realmente... não existe a presença de pessoas externas ao Conselho em momento de reunião extraordinária,
de votação como foi convocado. Inclusive também, aproveitando, na última reunião ordinária do Conselho, a senhora Ana Paula se pronunciou como se desligando do Conselho e que iria enviar as documentações. E aí, na reunião extraordinária, com proposta de convocação, ela aparece como conselheira, apesar de, em ata da reunião passada, ela ter se despedido do Conselho e pronunciado o seu desligamento por ser pré-candidata à vereadora. A lei eleitoral permite e alterou os prazos, Josinara. Pela ordem, Então, senhor todos Dimas, voltaram ao trabalho. eu não estou falando da lei eleitoral, eu estou falando Sim, mas a partir do da momento última que aconteceu essa lei, última ela reunião volta ao ordinária, Conselho. onde ela se despediu e se retirou do Conselho. Eu não estou falando de lei eleitoral, o Conselho não tem Eu nada a ver sei, com lei Nara. eleitoral. O que Ela se acontece despediu é e se que retirou do Conselho. E aí agora vai todos ser voltaram às considerado... suas funções, devido à nova mudança da lei. Pessoal, vamos prosseguir, por favor. Não vamos tumultuar. Está sendo tudo gravado e vai ser tudo encaminhado. Vamos prosseguir, se é Pois assim não, que está vamos sendo prosseguir. imposto. Não Pela está ordem, sendo por imposto, favor. não. De forma nenhuma. Dani, pela Não ordem. está sendo imposto. Pessoal, Dani? vamos lá. Dani, pela ordem. Pessoal, Dani, Dani, por favor, posso falar? pode. Posso me pronunciar? Tá. Pode. Na última reunião, eu me despedi, porque foi no dia 1º, e eu teria que sair no dia 3, encaminhar a documentação. Posteriormente, um dia antes do meu desligamento, houve alteração da lei eleitoral, onde me permitia ficar mais um mês no Conselho. Por isso, a documentação não foi encaminhada ao CETUC, informando o meu desligamento. Então, naquele momento, seria a última reunião que eu participaria e iria encaminhar a documentação. Como houve alteração da lei, não foi encaminhada a documentação por conta do prazo ter sido alterado. Então, eu continuo a conselheira do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté. Ok, pela ordem, não foi encaminhada a documentação, foi informado na última ata e não foi informada esta nova comunicação ao Conselho também. Então, pela ordem, eu comuniquei ao presidente do Conselho. Como essa é a primeira reunião posterior à que eu tinha me desligado, eu iria fazer isso, mas infelizmente a conselheira Josinara se antecipou ao meu pronunciamento. Dani, vamos prosseguir, por favor? Foi feita a pessoal, chamada. a gente está começando, então, a reunião com 17 conselheiros suplentes e 17 titulares e 2 conselheiros suplentes em situação de titularidade. Ok? Portanto, Ok, perfeito. estamos em 19 conselheiros. Senhores conselheiros e conselheiras, eu vou proceder à leitura da convocação dessa reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté. Foi convocado para a reunião extraordinária que está sendo realizada dia 20 de julho, a partir das 9 horas, em primeira chamada, e às 9h15, em segunda chamada, via Skype. Com a seguinte pauta única, que é a votação da proposta de alteração da Lei Complementar número 398, de 24 de novembro de 2016, realizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Lembrando que essa não é a alteração de lei que foi realizada por nosso grupo de estudos. A do grupo já foi protocolada sobre o número 31275/2020. Estamos falando de uma proposta de alteração de lei realizada pela Prefeitura e que nos foi enviada. Segue em anexo na pauta que todos receberam, com o comunicado da convocação, o ofício da Secretaria de Turismo e Cultura,
em convite à Comissão Permanente de Leis e Afins desse Conselho Municipal de Cultura, a qual foi realizada no dia 16 de julho de 2020. Ata da mesma reunião do dia 16 de julho de 2020, onde está anexa a proposta de alteração da Lei Complementar 398, de 24 de novembro de 2016, no que se refere à regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, a qual entrará em votação nesta reunião extraordinária que está sendo convocada. Para a condução do trabalho, no que diz respeito à votação e validação de seu resultado, serão adotados os seguintes procedimentos. Ok? Vocês estão de acordo com os segmentos que vamos adotar a seguir? O senhor ainda não falou quais são os procedimentos. Durante a reunião, 20 de julho, das 9h15 às 9h25, leitura da minuta de proposta de alteração. Das 9h25 às 9h40, explanação da proposta pelo funcionário da Secretaria de Turismo e Cultura. Das 9h25 às 9h40, tempo de inscrição dos conselheiros para questionamentos. Máximo de 8 inscritos em ordem de manifestação por meio do chat do Skype. Das 9h40 às 10 horas, colocação dos questionamentos por parte dos conselheiros inscritos. 2 minutos de fala para cada conselheiro. Das 10 às 10h15, esclarecimento sobre os questionamentos dos conselheiros. Das 10h15 às 10h30, votação e encerramento. Após a reunião, 20 de julho até às 15 horas, encaminhamento da ata da reunião do dia 20 de julho para a apreciação dos conselheiros. 20 de julho, entre 14 horas e 18 horas, tempo de resposta dos conselheiros. Os mesmos deverão: 1. Manifestar concordância com a ata ou manifestar discordância com a mesma. E, neste caso, enviar sua proposta de correção para a devida modificação. E, 2. Enviar o endereço de onde estarão no dia 21 de julho, terça-feira, para que o motorista da Setuc possa recolher as assinaturas de todos. 21 de julho, recolhimento das assinaturas dos conselheiros, sendo que temos a opção da primeira secretária, a Daniele, acompanhar o motorista da Setuc para o recolhimento das assinaturas, ou disponibilizar que fique o documento na Setuc num período de 1 hora para que o mesmo seja assinado presencialmente pelos conselheiros, que não se importarem de fazer isso em suas residências. Então, nós colocamos essa proposta para votação e eu gostaria de saber se estão de acordo. Alguém tem alguma manifestação para colocar as propostas? Pode buscar elas. Certo? Estou de acordo. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Posso falar? Sim, pois não? Pode falar. Dado o ineditismo disso, de alguém se deslocar para coletar assinaturas, isso vai se tornar prática do Conselho? Olha, Não acredito que possa se tornar prática do Conselho, mas no momento emergencial como o que estamos atravessando, nós temos que ter toda a agilidade possível e agradecer essa colaboração da Setuc para que, nesse momento de pandemia, os senhores conselheiros possam, no conforto de seus lares, fazer a assinatura da ata. Então, é um momento atípico que nós estamos atravessando. Eu espero que todos entendam isso, que nós não estamos em circunstâncias normais de vida neste momento. Então, é isso por este momento, nesse determinado assunto desta reunião extraordinária. Entendo. Se fosse, né, se a gente estivesse na normalidade de fazer reuniões presenciais, geralmente já se assina logo que a reunião termine.
como a gente tem essa... a gente está online e precisa de uma assinatura para que as coisas corram, então a gente coloca aí como alternativa, a gente pode deixar, por exemplo, a metade do dia a ata fica aqui para as assinaturas, e aí na outra metade do dia as pessoas que não assinarem, a gente pode ir até elas. Eu acho que é a forma de facilitar e de dar andamento nas coisas. Ok? Eu entendo essa urgência, essa emergência. É que me ocorreu isso, porque a gente está há 16 meses discutindo essa alteração de lei e parece que a emergência para isso não existia. Impressão minha, por exemplo. Lembrando, Ângelo, eu entendo a sua colocação, lembrando que também nós não tínhamos nenhum tipo de pandemia, nós não tínhamos esse tipo de emergência, nós não tínhamos uma lei chegando, entendeu? Tudo isso nós temos que levar em consideração. Se o senhor permitir, eu completo. Pois não, claro. Tá. Faz 16 meses que essa discussão começou, e faz 16 meses que exatamente as mesmas propostas que a prefeitura mandou agora foram analisadas, foram discutidas em plenário. A gente vai voltar 16 meses. Então, assim, se a gente está falando em urgência, em emergência, eu acho que a morosidade da mesa diretora, no momento que a gente enviou o documento final, esse preço vocês pagam. Certo. Olha, eu vou pedir... Eu não terminei ainda, presidente. Pois não, pode falar, continue. Esse preço é pago pela mesa diretora, que teve a opção de fazer o protocolo daquilo que foi deliberado na sessão ordinária e foi construído coletivamente pelo Conselho e pela Prefeitura Municipal, porque vocês têm que lembrar que essa transformação foi provocada pela Prefeitura Municipal lá em março de 2019. Em março de 2019, a Prefeitura Municipal apresentou exatamente a mesma proposta que ela está apresentando agora, e a Prefeitura Municipal se comprometeu com os antigos conselheiros a dar uma devolutiva sobre o que estava acontecendo, e eles não deram. Mas o Conselho cumpriu a sua parte. O Conselho cumpriu a sua parte e continuou esse trabalho nesse ano. E entregou muito antes disso. Então, se a gente está falando de emergência, vocês deveriam ter atentado a isso, porque a gente mandou muito antes do que a Prefeitura, apresentou como última salvação para que a gente receba o Aldir Blanc, e dentro do que a gente está vendo aí, tem artigos que já foram contemplados nesse estudo e que, se for aprovado da maneira como está, vai alijar um monte de gente de participação e de recebimento dos recursos. Então, se você está falando em emergência, em urgência, vocês que não cumpriram isso. Posso usar a palavra um minutinho? Pois não, senhor Paulo. Ângelo, eu não sei, você falou uma coisa de março de 2019, desculpe, eu entrei no conselho, o Dimas entrou no conselho, a maioria que está aqui entrou no conselho agora em novembro. O Dimas está na mesa aí como presidente, eu acho que não faz 2 meses, entendeu? Então, se a gente for ficar buscando explicação, discutindo aqui o sexo dos anjos, nós não vamos avançar. Entendeu? Nós temos um assunto importante, eu acho que está muito claro. Surgiu uma lei, tem que definir uma porção de coisa. Agora, se o objetivo é tumultuar e não deixar a reunião prosseguir, vamos ser honestos, vamos ser claros e vamos ficar aqui discutindo. Tenho mais coisa para fazer, desculpe. Eu não estou aqui para ficar discutindo picuinha, entendeu? Ou nós só vamos agir com maturidade, com equilíbrio. Eu estou aqui representando cultura, não estou aqui para discutir um grupo que concorda, um grupo que discorda. Nós temos que discutir em cima de coisas concretas, coisas que têm a ver com o relacionamento, com o momento. Nós estamos discutindo aí, entendeu? Estou sentindo, desculpe, está uma nítida montagem de um circo para poder não deixar a coisa andar, entendeu? Tudo bem que você não está achando que está... Veja, eu estou me sentindo, vou ser honesto,
Eu estou aqui como voluntário a minha vida toda, adoro trabalhar como voluntário. Eu estou me sentindo aqui como um bandido que está querendo fazer uma coisa super errada e tem alguns aí que estão radicalmente contra. Eu não estou fazendo nada errado, eu quero tentar resolver um assunto do pessoal da cultura aqui na cidade. Pelo amor de Deus, ou vamos ter equilíbrio, ou então quem não tem equilíbrio, desculpe, desliga o microfone aí, tira e vai embora. Bom, tudo bem. Deixa a votação. Eu peço a palavra por ordem, já havia pedido a palavra. Vamos manter a ordem. A Nara pediu a palavra e eu acho que daí a gente poderia fechar essa discussão, uma vez que até a gente propôs aqui uma pauta e a gente já não está seguindo. Vamos, então, a Nara se pronuncia agora, a gente encerra a discussão e dá seguimento na reunião, porque senão a gente vai ficar aqui conversando e não tem andamento. Dani, após a Nara, por favor, um minuto, Nara. Dani, após o pronunciamento da conselheira Josinara, por favor, nós vamos pedir para o Dr. Lucas fazer uma explanação a todos o propósito da nossa reunião extraordinária, tá bom? Perfeito. Com a palavra, Nara. Obrigada, presidente. Na realidade, o que eu quero colocar é o seguinte, senhor Paulo, mesmo a gente tendo entrado no Conselho agora, gestão 2020, existe no site da Prefeitura Municipal de Taubaté as atas da gestão anterior. E esse assunto, e nós como conselheiros, temos que nos apropriar de todo o processo que vem em cima para que nós possamos dar continuidade. E tudo isso já está, o que o conselheiro Ângelo falou, está em ata publicada no site da Prefeitura. Uma reunião ordinária, onde já teve a presença da secretária de Finanças, a senhora Odila Sanches, o secretário de Turismo e Cultura, o senhor Márcio Carneiro, mais um representante da Procuradoria da Prefeitura, junto com o contador da Prefeitura, onde a Prefeitura havia apresentado as mesmas propostas que foram atualmente enviadas aqui para o Conselho, tá? E que houve um grupo de estudo que apresentou em plenária as considerações referentes aos mesmos artigos que estão sendo apresentados agora. Por isso que acredito eu, o senhor Ângelo esteja falando de um retrocesso. Porque eu tenho o documento aqui comigo que foi para a discussão da plenária da gestão passada. Por isso que a gente não é responsável somente pelo que a nossa gestão, a gente tem que dar continuidade ao trabalho. Quando o senhor Ângelo falou da questão de colher assinaturas, muito me estranha que quando a Comissão de Lei entregou também a sua alteração de lei, que contempla já todas essas questões desses artigos que foram dia 17 agora enviados por e-mail, tá? Não teve a necessidade da coleta de assinatura. Não teve esse cuidado quando a comissão enviou. Aí, então, agora, retornamos o quê? Quando ele fala que nós retornamos há 1 ano e meio, é porque essas propostas foram apresentadas na gestão passada. O grupo de estudo da gestão passada, a qual eu, enquanto sociedade civil e colaboradora, fiz parte, entregou um documento em plenária, foi dialogado com os membros da secretaria, foi deliberado pela gestão passada e teve andamento. Quando nós assumimos, eu e os demais integrantes da comissão de lei, pegamos esse documento junto com todas as considerações da própria prefeitura, da senhora Odila, do contador, do senhor Márcio Carneiro, da Procuradoria-Geral, e como muito bem apresentou a senhora Dani e o senhor Jefferson em reunião presencial semana passada na CETUC, que isso já havia sido contemplado nesta alteração de lei que foi encaminhada para o Executivo. Então, o que acontece? Nós estamos votando contraditório ao que foi
Estamos votando não, porque não entramos em votação, mas a temática que está sendo proposta é exatamente a mesma que já foi deliberada na gestão passada e que já foi deliberada nessa gestão. Nós estamos passando, nesse momento, para derrubar 2 votações aprovadas em plenária de conselho por sugestão da CETUC, porque os outros departamentos da prefeitura participaram das reuniões. Inclusive, a data do documento do senhor Lucas encaminhado por e-mail é de 15 de julho de 2020. Tá? O nosso documento foi entregue anteriormente. O documento que ele envia para a Procuradoria foi de 15 de julho agora. Nós já havíamos enviado o nosso. Quando o senhor presidente comenta que esse documento, que essa eleição não é referente à mesma temática, existe um equívoco aí, porque a lei é a mesma, os artigos são os mesmos, nós já votamos, então é realmente sobre a mesma temática. Agora, para concluir, a questão mais importante, acredito eu, para a sociedade civil, tá? Na Lei Aldir Blanc, que está sendo mencionada como a necessária, a urgência desse documento, ela diz o seguinte, tá? Que pode ser pelo Fundo Municipal de Cultura ou por uma conta do órgão gestor colocada em decreto pelo prefeito municipal. Então, nós podemos sim continuar com os trâmites que não são contraditórios, tá? Do nosso documento de alteração de lei, e ele seguir os trâmites normais, e o prefeito fazer um decreto aonde conste, tá, um número de conta para receber a Lei Aldir Blanc. Então, o que está acontecendo é o seguinte, existe uma contradição aí, e existe, me desculpe o termo, vou utilizar um termo muito chulo, eu pelo menos achei muito chulo, dito pelo ministro do Meio Ambiente, numa reunião presidencial, onde ele coloca como aproveitar o momento para passar a boiada. E me desculpe, tá? O que está acontecendo é o prefeito, ele pode, por o decreto, dizer qual é a conta e assim, então, receber o Fundo Aldir Blanc. Porque ou é por uma conta determinada pelo órgão gestor, ou é pelo fundo. Quem não tem o fundo ou está com o fundo em encaminhamento, tá? Ele pode receber a verba da Aldir Blanc pela essa conta de decreto do prefeito. Agora, em relação... Não, só vou concluir. Não, eu vou concluir. Agora, o que tempo acontece... está estourado. Não, tudo bem. Por gentileza, é só uma conclusão, porque no texto que o senhor Lucas vai explicar, eu gostaria que vocês se atentassem ao seguinte, tá? As questões com e sem fins lucrativos. Ali existe um equívoco na redação da própria CETUC, que coloca o seguinte, tá? Que devem ser os projetos, os entes sem